This message comes from Greenlight. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. With Greenlight, you can send money to kids quickly, set up chores, automate allowance, and keep an eye on your kids' spending with real-time notifications. Join millions of parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get started risk-free at greenlight.com/Spotify. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna. Comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal. A Jéssica e o Temer, né? Pelo amor de Deus. Minha gente, pelo amor de Deus. Ai, olha, é isso, né? Não tem como escapar. Quando tá doente, faz podcast. É isso aí. A nossa voz entrega. Uma gripe aqui que apareceu meio que do nada, galera. Então, vocês que lutem ouvindo esse episódio. Vocês que lutem. Ontem tava eu, assim, mas era de alergia, então... a gente achando que ia dar tudo certo, ninguém ia ficar ranhento no episódio, no fim temos uma ranhenta. Eu tô, sabe quando, tipo, o nariz tá assado? De tanto suar? Sim, porque ontem estava na firma, né, que tem dias que eu tenho que ir fisicamente, né, feito as tecas e maias. E aí, estava na firma e deu rinite junto com a gripe. Que ótimo. Maravilhoso, assim, pra você viver, viu? Que bom, que bom. Mas é isso, né? Não tem recado? Não, né? Esperamos em breve aí estar comemorando a prisão de uma pessoa. Ai, já estou rindo à toa, mas é isso, né, gente? Não dá nem pra comentar. Tomara que até lá seu visto esteja ok. Porque a amiga pra eu poder ir pro Brasil comemorar. Vai ser um grande carnaval, Nossa, certeza. Tomara que até lá eu esteja meu visto já. Aí toma uma bela torre de checkmate lá no Lero Lero. Nossa, essa vale mesmo. Essa vale. Mas é isso, gente. Bora comemorar, hein? Bora lá, fazer pressão e comemorar. Vai acontecer. E então, vamos pro episódio de hoje. Fazia tempo que a gente não falava de serial killer. E aí, por isso eu procurei um caso aí pra gente contar hoje. Ela é uma variada, né? Porque esse ano vocês tiveram overdose de seita. Foi bastante seita, né? É verdade. Foi bastante caso... É o nosso hiperfoco do momento. Sempre na verdade, o meu de seita. Inclusive, estou preparando um pra dezembro agora sobre seitas também, mas é uma seita específica. Mas fazia tempo que a gente não falava de serial killer, né? Tava sendo assassinatos e tal. Então, eu encontrei este moço aqui que, assim, eu não imaginava que tinha tanto detalhe. Eu não coloquei aqui de todas as vítimas, porque são muitas, e são detalhes horrorosos, mas eu vou meio falar por cima aqui no meio do episódio, mas eu não quis colocar porque realmente é muita coisa. E de quem que a gente vai falar hoje? Do Carl Eugene Watts. Ele nasceu em 7 de novembro de 1953 em Killeen, no Texas. Ele era filho do Richard Eugene Watts e da Dorothy Mae Young. O Carl, ele foi marcado pela separação de seus pais quando ele era muito pequenininho. O pai dele era militar e abandonou a família e nunca mais voltou. E a mãe dele se mudou com ele e a irmã mais nova dele, a Sharon, para a cidade de Inkster, no estado do Michigan. A Dorothy, que era a mãe dele, ela trabalhava como professora de artes, e os três frequentemente visitavam a mãe dela e a avó de Carl, uma senhorinha chamada Lula Mae Young. Neto da Lula. Na cidade de Colwood.
O Carl, ele gostava muito de visitar os avós, onde ele saía caçar com o avô, e ele gostava especialmente de esfolar, ou seja, retirar a pele dos animais que ele caçava. E ele também gostava muito de brincar com os primos. Então eram, assim, memórias muito boas que ele tinha da infância de passar com os avós. Cara, nessas coisas, assim, que tem de questão de... eu gostava muito de caçar e tal. E aí eu vejo que tem uma galera falar, então é óbvio. Mas às vezes não é óbvio, às vezes é cultural da família mesmo, sabe? Sim, sim. Nesse caso, assim, caçar eu não acho problemático. Um pouco ele gostar muito de esfolar, ok. Talvez. Mas, assim, também acho ok pra época, principalmente, né? Porque, sei lá, 50. eu lembro que direto eu falava com minha avó falando que desde 12 anos ela matava coelho, sabe? Então, sim, sim. O meu avô também ia caçar, caçava pombo, sabe? Pombo selvagem, assim. Será que é gostoso? Tem muita história de... A minha avó fazia, preparava, nunca comia, não gostava. É meio duvidoso, né? Eu chegava lá, ela tava preparando, eu tinha medo de comer. Nunca degustou. Não confiava muito, não, mas eles gostavam. Mas, enfim, não acho nada problemático, assim. Uhum. Então, o Carl, ele gostava tanto, ele tinha tanto carinho por essa época, né, essa infância dele com os avós e os primos, que ele adotou o nome que os primos dele chamavam ele, por conta do sotaque muito carregado deles. Em vez de falar Carl, eles falavam Coral. Então, ele pediu pra mãe dele mudar o nome de registro dele e ele passou a se chamar Coral. Que doido. Que era como os primos chamavam. Então, a partir daqui, a gente vai chamar ele, né, por esse nome, que é Coral Watts. Coral, né, gente? É Coral que fala, mas... que escreve, mas, enfim. Então, um nome bonito até. Pena que é uma pessoa horrorosa. Exato. ele é realmente péssimo. Assim, eu diria que é um dos piores casos que a gente já teve aqui. Pela motivação dele. E depois de tantos casos, né, galera? Não tem como... Porque, assim... ele não chegava a torturar, mas as mortes eram muito brutais, sádico. Muito violentas. Ele fazia a questão de matar de um jeito que não fosse tão rápido. E assim, mas não conta spoiler, não. Mais pra frente falarei mais coisas, que tem muitas opiniões sobre esse caso. Desde cedo, Coral demonstrava dificuldade acadêmica e social, mas sua mãe sempre o incentivava e ajudava a conseguir boas notas. Em 61, quando tinha 8 anos, e sua irmã 7, Coral e Sharon contraíram meningite, uma inflamação na membrana que envolve o cérebro e medula espinhal e é causado por uma infecção viral. Muito perigoso, inclusive, né, gente? O hospital para onde sua mãe os levou, o Detroit General Hospital, admitiu Sharon, mas se recusou a aceitar Coral. Oxi. Eu não consegui encontrar por que eles não aceitaram ele, talvez porque não acharam que o caso dele fosse tão grave, não sei. Pode ser. Não encontrei informações sobre isso. E é difícil a gente pensar na questão de saúde também, né, pública de lá, enfim, né. Eles eram pobres? Assim, não eram pobres, não. A mãe dele sempre trabalhou. Eles tinham uma vida... Sim, mas eles tinham uma vida estável, assim. Não era nada, né, tipo, uau, assim, mas eles sempre foram ok. Sim. Ele, então, teve uma febre alta e teve que ir pro hospital Hermann Hospital Kiefer por um tempo, porém, além da meningite, foi diagnosticado também como poliomielite. Gente, sobrevivente, né? Ele teve que ser mantido separado de outros pacientes e teve que fazer punções lombares. Ele perdeu todo o ano escolar da 3ª série. Sua capacidade de atenção caiu e suas notas foram prejudicadas. Coral passou a reclamar que agora sua memória muitas vezes falhava. Eu não duvido mesmo. Quando tem uma doença mais grave assim na infância, até porque né, pólio, se eu não me engano, salvo alguma coisa, afeta muito o físico, né? Então deve faltar, talvez cerebral, enfim, né? Pô, ainda mais que ele teve muita febre, né? Sim. Nos anos seguintes, em 62, Dorothy se casou novamente com um homem chamado Norman Caesar, que já tinha outros 6 filhos. Mulher que olha o red flag. Então, 6 crianças, mano. Amiga... E estavam com ele. Eu acho que ele era viúva, não sei, não consegui encontrar também, mas estavam com ele. Eu pensei que era aquela espécime masculina do um filho em cada canto. Não. Eram filhos do casamento anterior, mas, tipo, pra estarem com eles nessa época, eu imagino que a mulher tenha morrido. Pode ser. É estranho, né, ter ficado com o pai nessa época. Se você pensar, 6 filhos na época não era tão absurdo, mas pra mim é sempre muito chocante. Sim. Né?
Agora, além de 8 crianças, aí já não dava. De relacionamentos anteriores, o casal ainda teve mais 2 filhos juntos. Gente, que quis populacionar a Texas. O time de futebol próprio, né? Quase. O pior é que eles nem jogam. Não, é verdade. De uma hora pra outra, Carl não tinha mais atenção de sua mãe e não conseguia se destacar por ser muito quieto e introvertido. Sua tendência violenta começou a se desenvolver aos poucos, conforme ele ia ficando frustrado e sem conseguir expressar seus sentimentos. Que eu acho que é o maior BO de quando tem uma família com muitas crianças, né? Os pais não conseguem dar aquela atenção, né, gente? Não tem como, é impossível. Por mais, e eu não tô falando nem só de família disfuncional. Às vezes é uma família maravilhosa e tal, mas quando tem várias crianças, gente, é muito complexo você dar atenção. Normalmente fica até aquela escala dos maiores cuidando dos menores, sabe? Parentificação, né, que chama. Exatamente. Bom, e aí ele conseguia usar os esportes como válvula de escape pra essa raiva crescente dentro dele. E, assim, cada dia ele estava mais puto. É um negócio, surreal o caso dele, porque é muita, muita, muita raiva que ele tem. E o Coral era um ótimo jogador de beisebol e futebol americano, e ele chegou a ganhar um título de boxe quando ainda era bem jovem, mas ele desistiu depois de levar o seu primeiro nocaute. Mas assim, você sabe se ele tinha, tirando isso, aparentemente tinha uma boa relação, né, com a família. Sim, ele disse, ele tem umas alegações assim, eu sou assim porque a minha família abusou de mim, mas tipo, a família inteira, ninguém corrobora isso, sabe? Todo mundo fala, não, inclusive a irmã dele, mais nova, fala assim, não, era ele quem era violento, a família nunca foi abusada. A mãe dele abuso físico era o contrário, né, provavelmente. Exato. Ele incomodava muito a irmã dele, fazia bullying e tal. Nunca chegou a bater nela, nem nada assim, mas ele fazia bastante bullying com a irmã. E assim, a mãe dele, coitada, ela tentava fazer o que dava, sabe? Que... imagina, né, com toda criança, e ela é professora, eu acho que é essa questão dela ser professora, né, que ela valorizava muito o estudo, então ela sempre tentava influenciar ele, ajudar nos estudos e tal, mas, tipo... Não dá pra fazer muita coisa com criança, gente. Exato. Bom, e aí durante a adolescência em Michigan, o Coral começou a exibir comportamentos que hoje seriam considerados marcadores de psicopatia, apesar dele nunca ter sido diagnosticado. Eu não acho que ele seja, porque ele passou por várias avaliações, mas não sei, não dá pra ter certeza também, alguma coisa ele tem. Ele fantasiava sobre violência e demonstrava uma completa ausência de empatia. Aos 15 anos, ele foi preso pela primeira vez após atacar uma mulher. Ele era entregador de jornal em Detroit e atacou uma mulher branca de 26 anos chamada Gabe uma manhã, sem motivo nenhum. É bom um comentário aqui, que a gente acabou não comentando, mas o Coral, ele é negro, né? Só que a maioria das vítimas dele são jovens brancas. Eles têm algumas vítimas que eram mulheres negras, mas a maioria das mulheres que ele atacava eram brancas. Ele atacou a Gabe, ele deu um soco no rosto dela até que ela gritou, e aí ele fugiu e continuou essas entregas e foi pra casa. 4 dias depois ele foi preso em sua casa e disse o seguinte: eu só tive vontade de bater em alguém. E este incidente, embora alarmante, não recebeu a atenção necessária das autoridades, nem de ninguém, na verdade, né? Ele já tinha desistido, assim, de levar os estudos a sério, apesar de ainda estar indo pra aula, e ele tinha um nível de leitura e compreensão de texto relativo à 4ª série. Mas ele não era um cara burro. Aí que tá, eu acho que o problema dele era realmente atenção. Né? TDAH, provavelmente. Ele não conseguia acompanhar as aulas, mas ele não era burro. Nem um pouco burro, não. Sim. Bom, o Coral foi levado para uma clínica psiquiátrica onde foi avaliado. E contou que ele tinha sonhos em que espancava e matava mulheres. E que sempre acordava bem depois de ter esses sonhos. Ele não tinha arrependimento ou remorso por ter atacado Gabe. E o médico determinou que ele era impulsivo e tinha atitudes passivo-agressivas, mas sem evidências de psicose. Ele era paranoico e estava lutando para controlar seus impulsos homicidas. O médico recomendou o tratamento ambulatorial, mas Coral foi liberado 2 meses depois e participou de menos de 10 sessões depois que foi solto. Ou seja, teve a oportunidade, né, de ter um tratamento, mas não rolou. Não só essa, vai ter várias.
Ou seja, é foda porque aqueles momentos cruciais que a gente pensa, poxa, se tivesse um tratamento mais enfático sobre isso, mais cuidadoso, talvez não resultaria, né, no que resultou. E é muito daquilo que, tipo, esses profissionais estavam sobrecarregados também, né? Tem a questão da saúde pública, tipo... teve várias e várias, vão ter aí, eu vou mostrar pra vocês, né, durante o episódio, várias oportunidades aí de mudar, né, o rumo dessa história, mas infelizmente mais uma negligência, né, do Estado e da sociedade no geral, né, porque o estrago que ele fez por conta disso é absurdo, assim, é muita vítima, gente. O Coral fazia bullying com sua irmã mais nova e maltratava as garotas na escola. Era aquele lance de mais ódio contra a mulher mesmo, né? Ele era muito misógino. Muito. Ele tinha um ódio, assim... era imensurável. Era, assim, um ódio infinito contra mulheres. E é estranho, porque ele nunca teve nenhuma rejeição grande, sabe? Tipo, não teve nenhuma experiência impactante o suficiente pra ele ter tanto ódio, mas ele tinha. Que nem você falou, né? Tipo, a mãe dele meio que deixava ele de lado e tal, mas nunca fez nada com ele. Tinha uma boa relação com os avós, com os primos, boas relações familiares, não tinha o porquê, né? Não. Bom, o Coral fazia bullying, né, com a irmã. Ao final da adolescência, ele começou a usar drogas e se afastar dos poucos amigos que ele tinha. Já pensaram, talvez, do lance da polio ter afetado alguma coisa? Sim. Psicológica? Dizem, assim, pelo que eu vi, é meio que um consenso, assim, que tanto a meningite quanto a polio, por conta dessa febre muito alta que ele teve, alteração no cérebro, que a gente já viu várias vezes aqui, né? Tanto lesão no cérebro, quanto alguma doença que afeta. Essas coisas. Acaba desencadeando, né, a falta de controle impulsivo, né, e mais violência e tal. Então, é uma relação que tem, sim. Entendi. Mesmo assim, sua mãe o ajudou a se formar no ensino médio aos 19 anos. Ele conseguiu uma bolsa de estudos para estudar na Universidade Lane, no Tennessee, como jogador do time de futebol americano. Coral ia bem no time, até teve uma lesão do joelho e precisou parar de jogar. Isso aí é o famigerado quando você vai ter um date com um homem, e aí você tá conversando com ele, e aí ele fala que ele ia ser um exímio jogador se não fosse a lesão que ele teve. No caso dele, eu acho que é verdade, tá? Não, caso você se envolva com homens, ao ter um date com eles, em algum momento, ele vai falar isso. Ele largou os estudos 3 meses depois e voltou para Detroit, onde começou a trabalhar como mecânico. E aí em 74... Ou seja, só frustração atrás de frustração, né? Sim. E ele já tava com esse comportamento violento, então, tipo... Ele sonhava em espancar a mulher e acordava feliz depois que ele sonhava isso, então você imagina. Em 74, quando tinha 20 anos, o Coral começou a fazer alguns cursos na Western Michigan University, onde ele foi aceito como parte de um programa chamado Martin Luther King, que era para minorias sociais. Então, ele estava estudando engenharia e trabalhava na cafeteria da universidade, mas ele sempre faltava às aulas e passava o tempo inteiro jogando ping-pong. Ou seja, né? Enfiou no cu a possibilidade. Teve ali a oportunidade e tal, e não quis saber. A cada dia que passava, o Coral se sentia mais raiva contra mulheres e ele começou a cometer pequenos crimes pra descontar essas frustrações, já que ele não podia mais praticar esportes, né? Porque ele teve a lesão dele. Então, essa válvula de escape que ele tinha já não tinha mais. Então, ele foi pego roubando madeira compensada do campus, tipo, completamente aleatório. Por que você vai roubar madeira compensada? Não é nem valiosa, sabe? Não era, ele nem precisava, sabe? Era só porque realmente tava lá e ele quis roubar. É isso. E a polícia da universidade pegou ele, prendeu, mas não prestou queixa e logo soltou ele. Deixou ele ir. E aí, em 25 de outubro daquele ano, 74, o Coral resolveu atacar outra mulher. Então, ele bateu na porta de uma moça chamada Lenore Nizaki, às 10h45 da manhã. Ela atendeu e abriu uma fresta, mas ela deixou aquela corrente de segurança presa na porta. E aí ele falou assim, eu preciso falar com o Charles. O Charles era um dos irmãos dele, né? Ele usou esse nome. E aí a Lenore respondeu que não tinha nenhum Charles ali. E que ele deveria perguntar aos vizinhos se eles conheciam. Ele saiu, mas logo voltou, bateu na porta de novo. E ele continuou insistindo que ele precisava muito falar com o Charles. E aí ela meio que ficou de saco cheio e falou, deixa um bilhete que aí eu entrego pro Charles se ele aparecer, né?
E aí ele falou, beleza, eu vou escrever o bilhete. E aí quando ela abriu a porta pra entregar pra ele um papel e caneta, ele pulou em cima dela e começou a estrangular ela com as próprias mãos. Ela desmaiou, e só que eu acho que ela conseguiu gritar durante esse tempo que ele tava estrangulando ela, e ele ficou com medo de ser pego, porque afinal era de manhã, né, meio da manhã, e ele fugiu do local e deixou ela lá desacordada na porta. Gente, que bizarro. É. Bom, poucos dias depois, em 30 de outubro, Coral fez sua primeira vítima fatal. Gloria tinha 19 anos, tinha um filho e era estudante da universidade. Usando a mesma tática de procurar por um homem chamado Charles, Coral a atacou como uma ferramenta para esculpir maneira, que usou para esfaqueá-la 33 vezes no peito. Gente, violento pra caralho. Antes que a polícia chegasse ao local, o corpo de Gloria já havia sido movido e a cena estava contaminada, tornando-se impossível que a polícia coletasse qualquer evidência. Agora, já havia matado, Coral não queria mais perder tempo e logo atacou novamente. Em 12 de novembro, ele abordou Diane Kay Williams no apartamento dela, a empurrando para dentro e tentando agarrá-la. Enquanto ela resistia, o telefone começou a tocar e Diane conseguiu chutar o pé da mesa e tirá-lo do gancho. Ela gritou por ajuda para quem quer que estivesse do outro lado da linha. Coral fugiu na hora. Diane conseguiu levantar a tempo para ver o carro onde ele fugia. E com base dessas informações, ela conseguiu identificá-lo para a polícia. Ele foi preso, então, em 16 de novembro de 74 e acusado de agressão. Ele admitiu estar naquela região quando a Gloria foi assassinada, mas ele negou ter sido ele que a matou. E aí, como a polícia não tinha provas do local, ia ser muito difícil de acusar ele, né? Ele confessou ter atacado 15 jovens mulheres e pediu por um advogado, e eventualmente ele acabou se admitindo no hospital psiquiátrico Kalamazoo. Em uma busca em sua casa, a polícia encontrou outras ferramentas para esculpir madeira, mas nada que ligasse ele definitivamente ao assassinato da Gloria. No hospital, ele gostava muito de ficar lá, porque era basicamente um spa de férias para ele. Ele jogava basquete, jogava sinuca. E tanto os médicos quanto enfermeiros sentiam que ele manipulava os testes e as reações dele. E que, na verdade, ele era um jovem muito inteligente. Teve, inclusive, uma vez que eles fizeram um teste de QI nele, e a gente sabe que teste de QI não é lá tudo isso, mas assim, ele de propósito foi muito mal. E foi assim, um QI baixíssimo que colocaria ele como uma pessoa com problemas psiquiátricos, né? Então, de propósito. E o teste do QI não consegue avaliar isso, se a pessoa fez de propósito ou não. Então, ele, nesse momento, já não tinha, né, mais contato com a família, né? Não tinha muito, não. Ele já tava morando sozinho. E, assim, ele era muito manipulador, né, com os médicos e tal, então eles conseguiam perceber isso. Uhum. E aí, ele não sofria com ilusões, ele não escutava vozes, ele não tinha sintoma psicótico visível, e ele parecia ter uma boa saúde mental. Um dos médicos disse que ele poderia sofrer de personalidade antissocial, e esse foi, assim, o máximo que eles conseguiam diagnosticar, mas nunca ninguém teve certeza do que ele tinha, justamente porque ele manipulava, né? Então, ele era uma pessoa bem esperta quanto a isso. Em 75, o Coral foi admitido no Centro Psiquiatra Forense em Michigan, e a médica Benedek disse que Coral se sentia bem depois de bater em mulheres. Gente... Ela não achava que ele sofresse de qualquer transtorno e era competente para ir a julgamento. Ela afirmou que ele era perigoso e seu potencial de reincidência era alto. Coral afirmava que nada do que ele fazia contra suas vítimas o incomodava. Em dezembro de 75, ele foi a um julgamento pelos ataques contra Leonore e Diane e não contestou a acusação. Coral passou apenas 1 ano preso e quando recebeu liberdade voltou para Inkster morar com sua mãe e padrasto. E é complicado, porque nesse caso, sei lá, não dá pra saber. É que eu ia comentar, talvez ter colocado ele em algum lugar com acompanhamento psiquiátrico nesse momento. Não seria uma boa ao invés de mandar ele preso? Sim, eu acho que sim. Eu acho que teria que... Não precisava assim nem prender ele de fato, porque eles nem sabiam que, né, ele já tinha matado, mas
Só de ele ter feito esses ataques e a médica falar que ele tinha 100% de chance de reincidência, tinha esse ódio por mulheres. Eu não tô falando, tipo assim, vai ter chance de reincidência. Tranque e jogar a chave fora. Não sou dessas, né? Sim, justamente. Eu acho que tinha que ter um acompanhamento de perto dele. Tinha Exatamente. que ter ali sessão semanal, sabe? Com psiquiatra, com psicólogo. Uma verificação. Monitoramento. Exato. Mas a gente sabe que não tem aparato pra isso, né? Não tem pessoal, não tem nem a preocupação pra ser feito isso, ainda mais nessa época. Ele voltou a ter contato com uma colega de infância chamada Dolores Howard. E os dois começaram um relacionamento e logo Dolores engravidou. A filha Ele dele não tem chamada... muito histórico, né, de relacionamento. Não, isso é um negócio, assim, que também meio que intriga, né, os profissionais que atenderam ele, porque justamente ele tem um ódio absurdo por mulheres, mas ele não tem nenhum histórico de rejeição, né, de relacionamentos. Assim, ele teve o primeiro relacionamento dele aos 14 anos, primeira experiência sexual, mas, tipo, não foi nada assim, ele diz, não foi nada demais. Normal, ou traumatizante, ou rejeição, nada. Exato, nada. E aí ele casou com a Dolores, a filha deles, chamada Nakisha, nasceu em 79, mas o Coral não queria assumir a paternidade e abandonou ela e a Dolores. Ele seguiu os passos do próprio pai aí. No tempo em que estiveram juntos, a Dolores não conseguia entender, porque assim, o Coral, ele saía no meio da noite, sem falar nada, sem dar notícias. E assim, ele nunca foi muito violento com ela, ele não chegou a agredir ela. Eu acho que ele casava só pra ter um álibi. Só pra ter essa... pra emular uma vida normal, que é Exato, normal. Pra emular. Pra as pessoas acharem que ele era um cara normal, que tinha uma família, assim. Tanto que ele casa mais vezes depois. E aí é isso, assim, é esse padrão dele de, eu sou um cara normal que trabalha, que tem uma esposa, e nas horas vagas ele ataca mulheres na rua. Mas, né, ninguém sabe disso. E era isso, ele saía de madrugada, sem falar nada, só saía de casa, não voltava, não falava com ela, enfim. E nessa época, cerca de 5 mulheres foram atacadas na região de Detroit, sempre da mesma maneira, que era, ele invadia as casas e as mulheres acordavam com o homem em cima delas. No final de 79, Coral já estava em outro relacionamento, ele, né, como comentei, ele abandonou a Dolores e a filha, e ele se casou com outra mulher, uma mulher chamada Valeria Goodwill. Além das vítimas de agressão, o Coral, nessa época, também assassinou várias mulheres. Várias. E aí que eu não coloquei detalhes aqui, mas assim, gente, é uma lista interminável de vítimas que foram assassinadas de jeitos horríveis, assim, é muito brutal mesmo. Em todos esses casos, não tinham sinais de agressão sexual e nem de assalto, né? Ele não levava nada das vítimas. E não tinha agressão sexual, ele não estuprava, não agredia sexualmente, ele simplesmente chegava e matava e ia embora. Que bizarro. É isso que é o mais assustador, sabe? Que esse caso, assim, pra mim, é por isso que eu considero ele um dos piores que a gente já cobriu aqui, porque não é nada além da violência, do prazer por matar mulheres. É isso que ele busca, ele quer ver mulher morrendo, ele quer sentir a mulher morrendo, e ele quer fazer isso de um jeito que não seja tão rápido, porque ele quer ter esse prazer, o prazer dele é matar. Por isso que ele não usa faca, ele usa outros instrumentos, ele usa a ferramenta de fazer escultura de madeira, ele usa chave de fenda, ele usa outras coisas, sabe? Então, e mais pra frente ele vai mudando o método também, estrangulamento, afogamento, ele vai inventando novas técnicas aí. As vítimas eram deixadas sempre com suas bolsas e pertences e eram assassinadas de modo brutal. E aí, um desses casos, um homem chamado Joseph Foy conseguiu testemunhar o ataque e ajudou a polícia a montar um retrato falado. E, assim, como eu disse, eu não botei aqui, mas basicamente, o que ele fazia? Ele saía de carro durante a noite, durante a madrugada, e ficava andando pelas cidades em volta. Às vezes ele ia para outra cidade, só para mudar um pouco de ares, procurar uma vítima nova. E ele avistava mulheres. E essas mulheres sozinhas, geralmente voltando de festa, de carro. A maioria delas estava de carro. Ele seguia elas até em casa, e aí quando elas estavam entrando em casa, ele atacava. E dizem que é quando você baixa a sua guarda mais, né? Quando você tá perto de casa já. Então ele aproveitava isso.
Então, às vezes, ele seguia a mulher, sei lá, meia hora, 20 minutos. Teve uma que ele seguiu por horas. E quando ele via que elas estavam chegando em casa. Ou então ele passava e via uma mulher em casa, e daí ele esperava pra ter certeza que ela tava sozinha. Batia na porta, invadia, enfim. Então era basicamente isso, era muito, muito aleatório. Muito, por isso que era bem difícil pra polícia pra conseguir pegar ele, né? Ainda mais nessa época que não tem DNA, não tem câmera em todo lugar, então era completamente aleatório. Ele saía na rua procurando por vítimas. E também, nessa época, tá aí uma onda de crimes gigantesco acontecendo em Detroit. Era uma cidade muito violenta, não tinha tanto policiamento, a polícia já estava sobrecarregada também por conta de questão das gangues, enfim. Então, era o cenário perfeito para ele fazer o que ele queria fazer. Os ataques eram aleatórios e aconteciam geralmente na madrugada de domingo, por volta das 4 da manhã. Coral dirigia aleatoriamente pela cidade quando avistava uma potencial vítima. A seguia de carro até a casa dela, onde atacava antes que ela conseguisse entrar. Quando a imprensa começou a notar o grande número de mulheres assassinadas nas mesmas circunstâncias, começaram a noticiar que se tratava do que chamaram de Sunday Morning Slasher. O assassino da... Sunday o que é? Domingo de manhã, né? É, basicamente isso. O assassino de domingo de manhã. Em 1980, Valéria pediu divórcio e a separação causou ainda mais raiva e frustração em Coral, que chegou a atacar 2 mulheres na mesma noite. Em uma ocasião, chegou a dirigir mais de 2 horas pela estrada, perseguindo outra vítima. Ele até mesmo atravessou a fronteira atrás de uma vítima e assassinou uma mulher no Canadá, e seu carro foi fotografado pelas autoridades da fronteira. Então assim... Ele matou muita gente, assim, não tem como saber exatamente quantas, mas foi muita, porque teve noite que ele matou, foi mais de uma vez que ele matou 2 mulheres na mesma noite. E, assim, parava o carro, atacava a mulher na rua e ia embora. Era isso, não tinha mais nada, era só isso que ele queria fazer. E aí tinha um policial chamado Paul Bunting, que era da cidade de Ann Arbor, que era ali pertinho de Detroit, onde o Carl fez várias vítimas. E o Paul, ele acompanhava os casos há anos, e ele tinha certeza de que um dia ele ia conseguir capturar o assassino. E ele, inclusive, já desconfiava do Carl, porque ele tinha coberto o caso da Glória e a condenação do Carl pelos ataques daquelas outras mulheres, né, que ele foi condenado, passou só 1 ano preso. Enfim, o Paul tava de olho, assim, mas, como eu comentei, era sobrecarregado, enfim, ele não tinha como dedicar o tempo dele só pra isso, e nem os recursos, e como o Carl atacava em várias cidades, ele também, às vezes, nem ficava sabendo. E aí, por saberem que ele estava em cima, né, tinha esse interesse pelo Coral, ele foi informado por outros policiais quando o Coral foi preso. Mas ele foi preso por estar com a habilitação vencida. Mas os policiais que prenderam ele contaram sobre como observaram o comportamento dele com uma jovem que ele estava perseguindo na noite que ele foi preso. Por conta da cobertura da imprensa, as mulheres já estavam mais atentas, né, a homens estranhos seguindo elas pela rua. E assim que esta jovem percebeu que o Coral passava com o carro, estacionava, esperava ela passar e ligava o carro de novo, passava, ela viu que ele estava perseguindo ela começou a dar volta, a fazer caminho diferente, se esconder, para tentar despistar ele. E esses 2 policiais perceberam isso e ficaram observando. Não fizeram nada porque eles queriam ter certeza, né? Porque todo mundo sabia que estava acontecendo alguma coisa. Se eles pegassem o cara em flagrante e, né, fecha na cadeia e joga a chave fora, basicamente. E aí eles ficaram de olho pra ver o que ele ia fazer. E eles viram como ele ficou muito frustrado quando essa menina conseguiu entrar no apartamento dela, escapou. E aí eles abordaram o Coral e ele tentou fugir, mas foi preso por conta da habilitação vencida, que era a acusação que eles conseguiam fazer naquela hora. Na busca, no carro dele foram encontrados traços de sangue e ferramentas de esculpir madeira, mas ainda assim não era o suficiente para acusar ele de qualquer assassinato. E o mais frustrante é isso, assim, o detetive, o Paul, tinha certeza de que era ele o cara, mas não tinha nada que ligasse ele. Era muito, muito difícil por conta dos ataques serem aleatórios. Então, a não ser que, né, tivesse, sei lá, uma testemunha. Já teve, né, uma testemunha que fez um retrato falado, mas não deu em nada, mas enfim.
Era difícil. Nessa época, eu acredito também. Muito mais difícil de conseguir resolver casos assim. Em novembro de 80, o detetive Paul Button conseguiu um mandado para colocar um rastreador no carro de Coral até o final de janeiro de 81. Coral sabia que a polícia estava em cima dele e conseguiu se controlar e não atacar ninguém durante esse tempo. Quando o mandado expirou, no dia 29 de janeiro, Paul tentou interrogá-lo, mas Coral não disse nada. Sabendo que agora Paul estava em sua cola, Coral foi embora e se mudou de casa para a casa da sua avó. Depois foi para o Texas, onde conseguiu um trabalho em uma transportadora. O Button enviou o relatório sobre Coral para a polícia de Houston, onde o detetive Bostock ficou responsável por acompanhar. Ele foi até o novo emprego de Coral e conversou com seu supervisor, que, ao saber da gravidade das acusações, quis demitir Coral, mas o detetive quis convencê-lo a mantê-lo empregado para que pudesse acompanhar seus movimentos. Imagina, então, tô desconfiando que o seu funcionário é um serial killer. Porra, mano, vou tirar ele daqui. Não, fica de boa. Fica de boa, deixa ele. Então é melhor ele ficar de boa aí, tá? Mas fica em paz, não vai dar nada. Fica em paz. Mas é que é justamente quem que era o perfil que ele atacava? Mulheres jovens sozinhas no meio da madrugada. Mas a galera ia ficar com medo, né? Mas assim, ele não ia atacar os caras. Porra, quando ele tomou o primeiro nocaute lá, quando ele fazia boxe, ele desistiu de lutar boxe, sabe? Ele não ia atrás de homem pra bater em homem, matar homem, não. Ele queria alvo fácil, mulheres jovens, né, que estavam sozinhas em situações vulneráveis. É isso. No fundo, ele era um grande covarde. Então, ele não ia atacar os caras do trabalho dele. Entendo aí a polícia, porque, né, enfim. Mas ele eventualmente foi demitido 2 meses depois. Só que o chefe dele, quando demitiu o Coral, disse, eu já tenho outro trabalho e tal. E aí o chefe dele informou o detetive Bostock, né, que ele disse ter outro emprego em Dallas. Ele continua morando em Houston, mas agora a polícia de Dallas também recebeu o relatório sobre o caso. Eu fico imaginando, cara, como era difícil mesmo nessa época, né? Não tinha internet, as polícias não se comunicavam, então se você mudava de cidade, você podia cometer um crime, tu tinha outra ficha lá, né? Tipo, foda-se. Então, os caras tinham que se mandar o relatório, ficar se mandando por correio, cópia do relatório sobre o cara, pra eles ficarem de olho, porque senão, se ele começasse a matar lá, ninguém ia ligar com os casos que já tinham acontecido no outro estado, sabe? É muito frustrante isso. E aí, no verão de 81, ele se mudou para Columbus, onde conseguiu um trabalho de mecânico. E pouco tempo depois, ao atacar mais uma vítima, a jovem chamada Tilly lutou com ele e os dois acabaram caindo na piscina do condomínio dela. E o Coral aproveitou para afogar ela. E aí ele descobriu um novo jeito de matar. E passou a matar mulheres quando ele atacava elas na porta de casa. Ele entrava dentro da casa, do apartamento, e afogava elas na banheira. Ele Gente, que brisa. Estrangulava elas até elas desmaiarem e enchia a banheira e afogava elas na banheira. Ou ele também estrangulava usando alguma peça de roupa que elas usavam. Ou ele usava alguma ferramenta para esfaquear. Então, ele, né, variava ali os modos dele matar. Naquele ano, Coral começou outro relacionamento com uma jovem chamada Sheila Williams, que já tinha uma filha pequena de outro relacionamento. E aí os dois se casaram e foram morar juntos em 82. Naquele ano, em mais um de seus ataques, o Coral estrangulou a jovem Lori Lister até que ela desmaiasse e a levou para dentro do apartamento, onde pretendia afogar ela na banheira. Só que o que ele não sabia é que ela dividiu o apartamento com outra jovem chamada Melinda Aguilar. Feliz que agora iria ter 2 vítimas no mesmo local, meu Deus. O Coral começou a estrangular Melinda, que fingiu desmaiar e foi amarrada com as mãos nas costas. E deixada no quarto enquanto Coral enchia a banheira para afogar Lori. Melinda trancou a porta do quarto e fugiu pela sacada, pulando do 2º andar e pedindo ajuda para os vizinhos. Quando Coral recebeu a movimentação do lado de fora, já era tarde. Ele tentou evitar, né? Mas foi preso. Apesar de todas as evidências que o ligavam para assassinatos pela região, os promotores do Texas não acreditavam ter provas suficientes para acusá-lo de homicídio. Em maio de 82, o promotor Ira Jones intermediou o acordo judicial. Coral só seria acusado de roubo com intenção de homicídio se confessasse totalmente seus crimes, e em troca receberia imunidade total pelas acusações.
ele pegaria 60 anos de prisão e acabou aceitando o acordo, claro, né? Cara, foi muito acordo com o diabo isso, né? Porque como assim se dá imunidade total pelas acusações de homicídio que ele fizer, pelas confissões de homicídio? Total, assim, completamente. Não tem como você acusar ele de homicídio das que ele confessar. Contra uma acusação de sei lá, o que foi? Agressão, né? Tipo, que não é grandes coisas, né? Não tem tanto peso assim na justiça que ele pode apelar, enfim. Então foi muito, muito arriscado, só que eu acho que realmente foi no desespero que eles fizeram isso, porque eles não iam conseguir, eu acho, provar 100%, né, num júri e tal. Porque era realmente tudo circunstancial, assim, não tinha... ele foi pego com o corpo no carro. Não tinha nada disso. Ele confessou ter atacado 19 mulheres e assassinado 13 e foi sentenciado a 60 anos de prisão em 82, aos 29 anos de idade. Tudo isso ele fez aos 20 e poucos anos. No entanto, pouco depois de começar a cumprir pena, o Tribunal de Apelações do Texas decidiu que ele não tinha sido informado na acusação, né, que ele fez um acordo ali que como é que é? Roubo com intenção de homicídio, né? Ele não foi informado que foi considerado que a banheira e a água em que ele tentou afogar a Lori eram considerados uma arma. E aí, tecnicalidades, assim, né? Foi coisa muito técnica mesmo. Tipo, o advogado foi lá, viu e falou, opa, que é isso aqui? E aí, essa decisão reclassificou ele como criminoso não violento e tornou ele elegível para libertação antecipada. Aí, nessa época, a lei do Texas permitia que criminosos não violentos tivessem 3 dias reduzidos de suas sentenças para cada dia cumprido, desde que se comportassem bem. O Corll era o prisioneiro modelo e teve tempo suficiente deduzido de sua sentença para que ele pudesse ter sido libertado em maio de 2006. Então, a lei que permitia a libertação antecipada foi abolida após protestos, né, mas não pôde ser aplicada retroativamente de acordo com a Constituição do Texas. Então, por conta de coisas técnicas, ele podia ser solto ali muito, muito, muito tempo antes do que qualquer um esperava. E aí, antes disso acontecer, a galera já estava, não, temos que dar um jeito nisso. Em 2004... Porque o que tinha que acontecer? Eles tinham que encontrar provas dos outros assassinatos que ele cometeu, mas que ele não confessou. Porque os que ele confessou, ele tinha imunidade. Então, eles precisavam montar casos contra ele, de casos que haviam acontecido anos antes, então era muito difícil. E aí, em 2004, o procurador-geral de Michigan, o Mike Cox, foi para a televisão nacional e fez um apelo. Ele pediu que qualquer pessoa apresentasse informações para tentar condenar o Corll por outro assassinato que ele não tivesse confessado, para garantir que ele não fosse libertado e aí fosse condenado por assassinato. E aí quem apareceu? O nosso querido Joseph Foy, que era aquele cara que tinha feito o retrato falado, que testemunhou o assassinato da Glória. Da Glória não, foi da Ellen Dutcher. O da Glória eles não tinham conseguido provar, né, que era ele. Ele falou que tinha feito o retrato falado, falou que ele lembrava até aquele dia da cara do Corll, porque ele tinha visto o rosto dele, os olhos dele, e ele se apresentou para a polícia e identificou o Corll. Ele disse principalmente pelos olhos, que ele descreveu como sendo maus e desprovidos de emoção. Embora o Corll tivesse imunidade de acusação pelos 13 assassinatos que ele confessou no Texas, ele não tinha nenhum acordo de imunidade no Michigan, e antes do seu julgamento em 2004... Ferrou. Os encarregados da aplicação da lei pediram ao juiz que permitisse que as confissões do Texas fossem apresentadas como prova, e o juiz concordou, ou seja, Perfeito. Iam ter aí um padrão, né, de comportamento de serial killer, porque se ele confessou 13 assassinatos, né, e temos aqui uma testemunha dizendo aí, afirmando, né, que tem o retrato falado da época, enfim. Então ali foi realmente muita, muita sorte mesmo que eles deram de conseguir tudo isso. O acusado do assassinato de Ellen Dutcher, Corll, foi condenado pelo júri em 17 de novembro de 2004 e sentenciado à prisão perpétua. 2 dias depois de sua sentença, a polícia começou a organizar a acusação contra ele pelo assassinato de Gloria Steele em 74. Mais uma vez, ele foi condenado em julho de 2007 à prisão perpétua, sem possibilidade condicional.
ele foi encarcerado em uma prisão de segurança máxima em Iona, Michigan. Corral morreu de câncer de próstata em 21 de setembro de 2007, aos 53 anos. O número total de suas vítimas nunca foi reconhecido. As autoridades afirmam que ele pode passar de mais de 100 assassinatos. Mano, muito. Tornando-se um dos serial killers mais prolíficos dos Estados Unidos. Gente, muita gente. É porque teve dos depoimentos dele que tinham várias pessoas na sala. E aí perguntaram quantas mulheres você já matou. E ele falou, mais do que a soma de todos os dedos das mãos e dos pés das pessoas que tem aqui dentro. Mano, que bizarro. É, sim. É muito, muito absurdo, cara. É muito absurdo. E é isso, assim, eu acho que não dá nem pra saber quantas mulheres foram vítimas dele, mas eu acredito, sim, que foram mais de 100. Só das que eu consegui encontrar fazendo essa pesquisa, cara, assim, é relato atrás de relato de vítima assassinada de um jeito horroroso, sabe? Então, sei, se vocês quiserem mais detalhes, vocês procuram aí, gente, porque realmente eu não tive nem estômago pra botar aqui, porque ia ser só uma lista de nomes de mulheres, a idade delas, como elas foram mortas. E o ano, né, a data que elas foram mortas, porque é muita, muita gente. Então, não sei, pra mim é muito assustador o caso dele. Justamente porque é aleatório. Ele te viu na rua, te perseguiu, né, sem você perceber, e te atacou, matou e foi embora. Não é por, né, desejo sexual, não é por desejo de, sei lá, roubar, enfim. Não, ele só quer matar. É puramente isso, assim. Então acho que isso pra mim é o negócio mais assustador dele, assim. E não é um caso tão conhecido assim, né? Pelo menos Sim. Eu não vejo tanta gente comentando sobre ele. Eu tinha visto, tipo, rapidamente, mas nunca vi aprofundamento sobre isso. Mas é isso, gente. Deixem aí seus comentários, que vocês acham. Se tem qualquer indicação de documentário, de filme, porque eu não encontrei nada específico dele, assim. Então, se vocês tiverem, deixem aí nos comentários também. Sim. E é isso, então. Bora para os comentários? Bora pros comentários. Bored at home? Head over to Chumba Casino and join some serious social casino fun. With hundreds of games at your fingertips, no purchase necessary. You can play anytime, anywhere. There's a special welcome bonus waiting for you when you sign up. Play for fun, play for free, and you could even redeem some great prizes. Visit ChumbaCasino.com and get ready to reel in the fun. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Komm du noch? If you've heard that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. O episódio anterior foi o da Cláudia Lecim, né? Um dos comentários Daiane Pari falou: Oi, guria, sou gaúcha de Itaqui. Amo vocês, mas já sinto amigas de vocês. Trabalho ouvindo vocês. Coloco o fone e vou limpar. Sou doméstica, mas vou confessar que nos medinhos me cago. Acontece que tô bem de boa ouvindo, daí vem minha patroa ou as gurias dela falar comigo e levo cada cagaço ainda. Ainda bem que eu não tenho problema de coração, senão eu já tinha morrido, mas amo ouvir. Ai, é muito, muito gaúcho esse comentário. As gurias. Ai, muito bom. Obrigada, Daiane. Obrigada, Daiane. Beijo. A Ana Maria também no Spotify falou: Eu lembro bem desse caso, super falado e comentado. Esse Michel foi excomungado na época, assim, era juventude carioca. E tem várias histórias, né, gente, dessa época, assim. Né, ditadura, essa permitia muita coisa. Tem o e-mail da Mavi. E ela falou assim: Oi meninas, aqui quem fala é a Mavi. Bom, nem sei direito como começar este e-mail, porque são muitos assuntos. Espero que não fique gigante. Não ficou, tá? Só pra te avisar, a gente recebe e-mail bem grande.
Bom, ano passado eu fiquei um tempo sem ouvir vocês, pois eu estava totalmente sem tempo pra nada, vida de vestibulando. Enfim, mas agora eu voltei e botei em dia todos os que eu perdi. Como eu já tinha terminado de ouvir todos os episódios disponíveis, eu comecei a rever os antigos e exclusivamente meus favoritos. Eu estava ouvindo o episódio do Pedrinho Matador quando no final do nada eu me deparo com vocês lendo um e-mail que eu mandei há um bom tempo atrás. Eu fiquei sem reação porque eu não lembrava de ter mandado o e-mail. Mas basicamente, eu dizia que estava estudando muito para passar no vestibular de biomedicina. Querem saber da maior notícia? Eu passei! Ai, que Atualmente eu estou cursando o segundo período de biomedicina e vocês estão sendo a minha trilha sonora para ir para a faculdade. Oh, eu amei! É muito louco pensar que vocês eram minha trilha sonora quando eu tava pra escola no ensino médio e agora estão comigo indo pra faculdade. Meu Deus, eu tô idosa demais, cara, pelo amor de Deus, cara. Sinto que vocês me viram crescer, basicamente. Minha coluna, a gente é as tia do podcast. Olha que lindo, nossos sobrinhos na faculdade, que orgulho. Que orgulho. Só queria agradecer vocês por nunca desistirem desse podcast maravilhoso. E obrigada por terem acreditado em mim. Aê, obrigada, Mavi. Ai, obrigada, gente, que fofo. Ai, que fofo, gente. Nossos sobrinhos aí, eu considero vocês todos meus sobrinhos agora. Sim. Você mandou outro e-mail quando estivesse formando aí pra gente atualizar. Espero que o podcast ainda exista até lá. Mas é isso, agora eu tô me sentindo o quê? Tiazonas do True Crime. A gente é, amiga. A gente é as tia do True Crime. As tia do True Crime. A gente é mesmo. Bom. Mas é isso. No Instagram também teve comentário que eu falei que eu tinha ido do show do Chorões da Pisadinha. E aí a Milena falou que ouviu falando isso, bora marcar Rolê 1001 em show deles. Muito bom, gente, gostei muito. Inclusive, estou pensando, acho que vou mês que vem no show do Gangrena Gasosa. Ai, muito bom, muito bom. Muito bom. É isso, gente. Desculpa aí a minha energia baixa, né, por motivos óbvios. Sério, eu tô, tipo, agora que você falou que talvez fosse sinusite, eu tô preocupada. Experiências anteriores, né, amiga? Gente, eu peguei sinusite no carnaval desse ano, né? Foi. E, tipo, eu nunca tinha pego sinusite na vida. Aí eu tive... Amiga, você não pega sinusite, ela só aparece. E aí eu pedi... Eu lembro, eu fiz teste de Covid, os caralho. E aí eu fiquei em pleno carnaval, só tomando remédio pra gripe e não sarava. Por motivos óbvios, né? Aí chegou... Aí chegou um dia, eu falei, gente, meu olho tá inchando, sabe? Pelo amor de Deus. Aí minha prima chegou em casa e falou, Jéssica, seu olho tá inchando, essas coisas, será que não é sinusite? Eu falei, não, cara, eu nunca tive. Mas assim, então se você nunca teve, talvez. Amiga, não é assim, sinusite só aparece. É a inflamação dos suas tetas da face, dos seios da face. Então, é isso, assim. Será que é porque eu sou bochechuda, eu sou tetuda da face? Grandes tetões do rosto, né? Tem grandes tetas faciais? Pode ser. Não sei se tem alguma relação de pessoas mais bochechudas. Pode estar aí uma pesquisa aí de ciência pros nossos ouvintes. Por favor, me respondam. É isso, gente. Obrigada e comentem, mandem melhores pra Jéssica. Obrigada. Semana que vem a gente está de volta. E com saúde, hein? Com saúde. Que esperamos nós, né? Aliás, quando que vai soltar o episódio, amiga, pra avisar do 1001 Vampiros? O 1001 Vampiros, verdade. Nessa sexta. Nesta sexta agora vai sair outro 1001 Vampiros para os apoiadores. Isso. Então, fiquem ligadinhos. Mas é isso então, gente. Beijos. Tchau, tchau. Beijo, tchau.